Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos numa situação especial. Como vocês podem ver, nós estamos com o templo vazio. Estou eu agora aqui, o Everson na câmera e o Gustavo no som, mantendo as devidas distâncias e os cuidados. Mas a igreja está reunida em casa. Agora, neste momento, nós temos a nossa igreja numa comunhão virtual. Que esses momentos que nós vamos iniciar agora, de culto, edifique sua vida e também que agrade a Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos iniciando este culto agora virtualmente, unidos, Senhor, pela internet. Pedimos a Tua bênção agora para cada família, cada pessoa que está nos ouvindo. E, Senhor, que este culto seja um culto agradável ao Senhor e que edifique as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. És o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Boa noite, irmãos, amigos. Nós estamos aqui na Igreja Batista Boas Novas, chegando ao final, basicamente, do mês de março. E o mês de março é um mês em que as igrejas batistas de todo o Brasil, elas se empenham, elas trabalham a questão da temática de missões voltada no sentido de missões mundiais. E nós louvamos a Deus por todo esse tempo e até mesmo pelas circunstâncias em que estamos passando, mas podemos, e não podemos parar, de fato, em fazer a obra e divulgar e mobilizar a Igreja de Jesus Cristo para fazer missões até os confins da terra. Pois é essa palavra de esperança que transforma o mundo. E por falar em transformar, o tema da nossa campanha de missões esse ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E como vamos transformar o mundo se não há alegria em nosso coração? Portanto, queridos, é preciso realmente que as pessoas conheçam a Jesus, mas elas só conhecerão a Jesus se nós, com a alegria do nosso coração, por conhecer a Jesus e tê-lo habitando em nosso coração, estivermos junto a elas, anunciando essa mensagem. Anunciando essa mensagem de forma empática, amável, para que o mundo creia de que Jesus Cristo é o Senhor. E louvamos a Deus porque muitos lugares têm sido alcançados. Existe, e aí nós temos uma grande quantidade de missionários que estão trabalhando, que estão dia a dia levando essa palavra de transformação. Muitos deles são irmãos nossos de igrejas batistas no Brasil. Outros são missionários autóctones, ou seja, são irmãos das igrejas daqueles países que recebem o apoio, as orações da nossa Junta de Missões Mundiais. Aliás, a Junta de Missões Mundiais, na verdade, é apenas uma agência que faz essa intermediação entre a Igreja Batista, as igrejas batistas e o campo missionário. Eu quero agora, na sequência, queridos, dar a oportunidade de nós ouvirmos aqui um vídeo e vermos um vídeo do trabalho que está sendo feito na África. Preste muito bem atenção desse vídeo. Ele fala do trabalho missionário batista no país que foi assolado também por uma catástrofe, o Moçambique. Então, preste bastante atenção e vamos ver o vídeo nesse momento. Ano passado, depois do ciclone Idai que aconteceu em Moçambique, eu fui um dos voluntários e fomos com a primeira caravana para a cidade de Beira, que foi uma das cidades mais atingidas por aquele ciclone. E nessa viagem a gente teve muitas experiências e coisas muito especiais Deus fez ali na vida daquelas pessoas e também em nós. E uma das coisas que eu me lembro que foi muito marcante foi a história do Daniel, um pequeno menino que vivia numa vila, e quando nós chegamos lá havia muita destruição, as coisas estavam destruídas, as escolas, as casas,
E eu me lembro que eu perguntei a ele assim sobre o pai e a mãe dele. E ele disse que desde o ciclone ele não via nem o pai nem a mãe, que eles tinham, né, fatalmente morrido no ciclone. E eu precisava de um pouco de espaço para poder arrumar os remédios que a gente ia medicar aquelas pessoas ali naquela vila. E o Daniel, ele começou a me ajudar a organizar aqueles espaços, e ele começou a ir para outras vilas e chamar as pessoas para serem atendidas também por nós ali, onde nós estávamos. E eu me lembro que no final do dia, depois de atender já muitas pessoas, eu olhei para o Daniel e falei assim: Daniel, e você? Você tomou seu remédio? E ele disse para mim assim: não, eu me esqueci. E essa história me marcou muito, porque o Daniel, ele se deu para as outras pessoas, para as outras crianças, e se esqueceu até dele. E isso faz muito sentido para nós que cremos na palavra de Deus, que manda a gente se negar em prol do outro. E o Daniel me ensinou isso. Se eu tiver a oportunidade de medicá-lo ali também, de abençoar a vida dele, e eu quero desafiar você para que você também seja um voluntário, para que você viva essas experiências e outras experiências que Deus quer fazer aí na sua vida. Então, te incentivo a se inscrever nas caravanas e ajudar e transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Meus irmãos, eu gostaria de chamar você à reflexão para esse momento que nós vivemos, de isolamento social. Talvez você esteja dizendo para você mesmo, para a sua família, né, o quanto é difícil ficar esse tempo isolado, esse tempo distante do seu trabalho e de outras atividades. Eu quero desafiá-lo nesse momento a orar por outras pessoas que estão também vivendo um isolamento, só que maior do que esse que nós estamos vivendo. São os nossos irmãos que estão presos em vários países do Oriente Médio, na Ásia, muitos deles em lugares insalubres, vivendo em contêineres de ferro, muitos deles tendo que trabalhar forçosamente, sabe? Tudo isso por conta da sua fé em Jesus. Então aproveite esse momento tão difícil para nós, no mundo, no país livre, acostumados com a liberdade que temos. Aproveite para orar por estes missionários. Aproveite também para estreitar a sua relação com Deus, com o Senhor, através da oração e da leitura da palavra de Deus. Nós vamos ouvir uma canção nesse momento. Enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção, eu quero convidá-lo em um gesto de adoração, fazer aquilo que você tem feito regularmente, não é? Entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Lembrando que você que faz parte do programa Missões Mundiais, programa de adoção missionária nosso aqui na Igreja BBN, você pode fazer isso também através dos meios digitais do seu banco, tá certo? Então, vamos então fazer isso com o nosso coração realmente aberto, lembrando que não são só missões, mas também toda a igreja, nós temos todas as necessidades aí para que os projetos da igreja eles possam continuar, ainda que limitados diante das circunstâncias que nos cercam. Esse é um momento especial. Que Deus abençoe. Logo após a canção, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento de adoração através de dízimos e ofertas. Ele vem de um povo
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, em te servir. Obrigado, Deus, pelo trabalho que nos é concedido, pela oportunidade de recebermos o nosso salário. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos interceder, sobretudo por aqueles irmãos que estão desempregados e que com essa situação, Pai, se veem ainda mais em dificuldades. Também por aqueles que são autônomos, os empresários, sobretudo o pequeno, médio empresário, ó Deus, que nesse momento se encontra com as mãos atadas, tendo que ver fechar as portas do seu comércio, da sua indústria, ó Deus, e tendo aí uma folha de pagamento, ó Deus, dos seus servidores, das pessoas com quem compartilha o dia a dia as atividades do seu negócio. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe cada um. Que as autoridades que têm a responsabilidade diante do Senhor de intervir em momentos de calamidade possam ser justas e possam, ó Deus, ajudar nesse momento a acudir à necessidade até que essa situação passe. Nós cremos, Senhor, que como uma nuvem, ó Deus, essa epidemia, essa pandemia há de passar. Ó Deus, e que o Senhor nos sustente e nos guarde. Que possamos o nosso coração estar sensível para ajudar aquele que nesse momento, ó Deus, é impedido de trabalhar com as suas próprias mãos para adquirir o sustento para si e para a sua família. Ó Deus, toca os nossos corações, como irmão, como igreja, a nesse momento, Pai, dividirmos também o nosso pão, aquilo que o Senhor tem nos dado e que não nos tem nos faltado, Pai querido. Ó Deus, seja com a tua igreja, seja com a liderança dessa igreja, seja com cada irmão e também com aqueles que nos ouvem nesse momento, as pessoas que costumeiramente, ó Deus, têm estado conosco, adorando ao Senhor e que nesse momento, Pai, o fazem também através desse meio de comunicação e que também estão sujeitos às mesmas coisas. Nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje está no livro de Abacuque. Eu vou pedir para vocês aí em casa, onde vocês estiverem, abrirem então a sua Bíblia no livro de Abacuque, ou se você tem no seu celular o aplicativo, abra-o também. Então, o livro de Abacuque está lá no Velho Testamento. Abriram? Há um fato interessante e curioso que me chamou muito a atenção, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo de isolamento social. O nome Abacuque traz um significado interessante. Abraço amoroso. Parece-me que Abacuque gostava de abraço. E hoje, quem não está sentindo falta do abraço da mamãe, do papai? Ou talvez você esteja sentindo falta do abraço do vovô, da vovó, ou do netinho, da netinha. Talvez você esteja sentindo falta do abraço do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva. Quem sabe você está sentindo falta dos abraços dos amigos. O livro de Abacuque registra as queixas ou os questionamentos que ele fez para com Deus. Mas ele termina fazendo uma declaração de fé. Então eu vou começar
fazendo a leitura do final do livro, que é a declaração de fé de Abacuque. Está lá no capítulo 3, os versículos 17 e 19. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Esses versículos dizem assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? O capítulo 3 do livro de Abacuque, na realidade, está na forma de um salmo, ou seja, um cântico. E provavelmente ele era usado como um cântico nos cultos que haviam lá no templo de Jerusalém. E ele termina o livro com algumas instruções para os músicos para utilizá-lo nos cultos. Esses versículos 17 a 19, eles resumem a confiança em Deus de Abacuque. Mas antes de chegar a isso, Abacuque passou por alguns questionamentos. Ele teve questionamentos sérios com Deus, e é isso que nós vamos ver. E é interessante que Deus nos dá a liberdade para questioná-lo. Sim, Deus nos dá essa liberdade para questioná-lo. Olha só o que está em Abacuque, capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 1, versículo 2 e 3. Diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. E agora, o versículo de número 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Olha que interessante. Veja os questionamentos que Abacuque está fazendo para Deus. Abacuque é um profeta diferente dos demais. Os outros profetas, Deus falava para ele e eles se direcionavam para o povo. Em Abacuque nós não encontramos no livro palavras dele se dirigindo ao povo. Abacuque toma a iniciativa de falar com Deus. E a iniciativa dele é questionar a Deus. Não era apenas fazer algumas perguntas para saber sobre alguma coisa. Ele questionou porque ele estava em crise. Sim, ele estava passando por umas crises. Talvez você esteja cheio de questionamento a Deus em relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Deixa-me dizer uma coisa, isso não é pecado. Você pode questionar a Deus. Deus não vai ficar bravo com você por você questioná-lo. O salmista questionou Deus. Nós temos lá o Salmo 10, o versículo 1, diz assim: Senhor, por que estás longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Davi questionou Deus, está lá registrado no Salmo 22, o versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Jó também questionou Deus. No livro de Jó, capítulo 7, o versículo 20, diz assim: se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti?
Olha que interessante. Homens de Deus questionando a Deus e Deus tranquilamente, sem castigá-los por isso, sem ficar bravo com isto. Abacuque, ele questionou Deus. Ele questionou, inclusive, o silêncio de Deus. No versículo 2, no primeiro capítulo, lemos assim, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? E o versículo 13, como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Olha que interessante. Ele diz, Deus, até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? E Abacuque questionou esse silêncio de Deus. Ele estava pedindo a ajuda de Deus, pois a situação estava difícil. Ele estava clamando a Deus e Deus não respondia. Os versículos 3 e 4 dizem, por que me fazes ver tantas maldades? Por que toleras as injustiças? Estou cercado de destruição e violência, há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Diz, Senhor, eu estou vivendo nesse ambiente e o Senhor está em silêncio. Eu acredito que muitos de vocês, como eu, estejamos perguntando a Deus, Senhor, quando tudo isso vai parar? Quando é que o Senhor vai agir? Quando essa epidemia ou essa pandemia vai parar? Quando é que nós vamos poder voltar às ruas, às nossas atividades, junto com as nossas famílias, com as pessoas que nós convivemos no dia a dia? Bem, Deus, nós sabemos, responde às nossas perguntas, os nossos questionamentos, de três maneiras. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espere. Ele pode dizer, eu vou parar agora essa pandemia. Ele pode dizer, não vou parar e pronto. Mas ele pode também dizer, espere, ainda não chegou a hora de eu agir. Abacuque questionou por Deus demorar em responder as suas questões. E quando Deus respondeu, quando Deus deu a resposta, foi interessante. Ele não gostou. O capítulo 1, versículo 5 a 6 diz assim, olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se vocês fossem contados. Se a vocês fossem contados. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Abacuque não gostou dessa resposta. Deus disse para ele que ele já estava agindo, que ele já estava trabalhando, e que ele estava enviando os babilônicos, uma nação cruel, como diz, e impiedosa, para castigar os judeus, o seu povo, por causa dos seus pecados. Então resolveu o problema das injustiças cometidas pelo seu povo. Abacuque não gostou. Talvez você não gostaria dessa resposta de Deus também. Não era a resposta que Abacuque queria ouvir. Então, ele continuou questionando a Deus. Ele disse, como o Senhor pode usar o mal? Como Deus pode usar o mal? Os versículos 12 e 13 do capítulo 1 dizem assim, tu sempre exististe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor.
Ó Senhor, Tu escolheste os babilônicos e lhes destes força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os Teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não podes suportar ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que não são melhores do que eles? Abacuque estava em dificuldade. Ele não estava conseguindo aceitar que Deus usaria a maldade de um povo para castigar o seu povo, e pior, um povo que praticava atos piores do que o seu povo, na visão de Abacuque. Para o profeta, isso era incoerência. Para o profeta, isso não tinha lógica. Tudo bem, o povo estava cometendo muitas injustiças sociais. Tudo bem que o povo tinha abandonado o culto e deixado Deus de lado. No dia a dia já não se lembrava de Deus. Mas Deus agir para trazê-los de volta ao bom senso, mas usando uma nação com a índole tão má para castigar o seu povo. Abacuque disse: Senhor, isso não tem sentido. E ele disse mais para Deus, argumentou para Deus: Deus, o Senhor é um Deus santo. Ele disse: de olhos puros demais para olhar o mal, que não suporta ver as pessoas cometendo maldades, vai ficar calado enquanto os malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Eles também precisam, Senhor, ser castigados, e o Senhor vai usá-lo para nos castigar. Uau! Que ousadia de Abacuque. Eu não sei se eu consigo ser tão ousado assim, tão questionador assim. Eu não sei se você consegue, mas Abacuque foi e Deus ficou tranquilo. Talvez alguns de vocês estejam fazendo as mesmas colocações diante dos momentos que estamos vivendo hoje com o coronavírus. Como um Deus tão bom pode permitir que um vírus tão mau ataque o homem, inclusive aqueles que o buscam, aqueles que se consideram povo dele? Como que Deus pode permitir isto? Deixe-me dizer uma coisa: eu não sei a resposta. Não sei. Também não sei explicar se isto veio como um castigo de Deus ou se é uma consequência de vivermos num mundo decaído. Não sei explicar. Mas uma coisa eu sei: o mal existe, e se Deus quiser, Ele pode usá-lo. Ele usa a doença para determinar o fim de muitas pessoas, e nós encontramos isso na Bíblia. O profeta Eliseu ficou doente e morreu em consequência dessa doença. 2 Reis, capítulo 13, 14, diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Percebe? Um homem santo como Eliseu morreu por causa de uma doença. Nós temos também o rei Ezequias. Interessante, Deus tinha um plano, ou seja, nos planos de Deus, Deus usaria a doença para terminar ou para que Ezequias morresse. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 5, eu vou ler essa narrativa. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa,
pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Viu como Deus é bom? Deus é capaz de ceder algumas de suas vontades para atender algumas das nossas vontades, como foi o caso de Ezequias. Por isso a oração é importante. A oração é quando Deus diz, olha, algumas situações eu posso atender a sua vontade, eu posso ceder. E vemos na Bíblia Deus cedendo algumas vezes. Olha como orar é bom. Mas tem uma coisa. A vontade decretiva de Deus não tem conversa. Quando Deus decreta alguma coisa que vai acontecer, está fora da vontade e desejo dele, as coisas acontecem, não há negociação. Nós temos um outro exemplo na Bíblia. Eu acho que essa podemos classificar como uma situação que Deus diz, olha, não tem negociação não. É com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8, 9 e 10, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo foi muito usado por Deus e ele teve experiências profundas com ele. E Deus, para ajudá-lo a não cometer pecado ou o pecado de vangloriar-se, como o próprio Paulo disse, ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Percebe? Deus permitiu o mal para ajudar a Paulo a não pecar. Então, Deus usa essas situações para nos ajudar. Abacuque, voltando para ele, Abacuque ficou com muita dificuldade, e exatamente aí, como Deus, sendo puro e bom, pode usar o mal? Eu já ouvi muitas pessoas com essa indagação. Talvez você já fez, já pensou, já ouviu isso. Quando Deus respondeu para Abacuque que ele estava agindo, enviando os babilônicos para atacar os judeus e acabar com as injustiças, como disse e vimos, Abacuque não gostou e fez questionamentos a Deus. Mas é interessante, Abacuque teve uma atitude louvável. Ele resolveu esperar. Eu vejo aqui uma lição importante nesses dias de isolamento. Esperar Deus responder. Abacuque fez uma pergunta difícil. Como que Deus pode usar o mal? E Deus ficou em silêncio. Ele fez a pergunta
e ele agiu. Ou seja, ele teve uma atitude diferente. No capítulo 2, o versículo 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele ficou esperando a resposta de Deus. E ficou esperando como um soldado que vai para a torre de vigia, aguardando ansiosamente que chegue um mensageiro com uma boa notícia. Era essa a expectativa de Abacuque. Eu vou para uma torre, vou ficar lá em silêncio, vou ficar recluso lá, isolado lá, e vou ficar aguardando a mensagem que Deus vai mandar para mim. Hoje nós estamos em nossas torres. Nós estamos nas torres dos nossos apartamentos, nos prédios, que está ficando cada vez um apertamento. Não é isso? Ou nas casas, aguardando a notícia de que descobriram o remédio para a cura deste vírus, ou então aguardando a notícia de que descobriram a vacina para impedir que ele continue agindo. Abacuque disse: eu vou ficar aguardando a resposta de Deus. E nós estamos agora aguardando a resposta de Deus. Interessante que no versículo 2 do capítulo 3, temos assim: Deus respondendo: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Deus estava agindo. Deus estava preparando os babilônios para destruir os que praticavam injustiças e disse que acabariam com eles. Mas chegaria o dia em que eles, os babilônicos, também seriam destruídos. Seria a destruição dos que destroem. Portanto, havia esperança. E há esperança para nós também. O versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão para serem fiéis a Deus. Em outra versão, temos assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo citou esse texto, os reformadores Lutero também basearam nesse texto. Eu acho que Deus estava dizendo para Abacuque: olha, você já gastou sua cota de questionamento. Agora, eu vou te dar um conselho. Viva pela fé. Creia que eu darei segurança e prosperidade para vocês e vocês voltarão novamente para mim. Creia que eu vou cuidar de vocês. Vai passar. E nós sabemos que o que aconteceu, houve a invasão de Jerusalém, os judeus foram levados para a Babilônia e lá progrediram, cresceram, Deus cuidou deles lá e eles retornaram para Jerusalém. Essa é a promessa de Deus. E Abacuque então aprende a lição que ele precisava viver pela fé, que ele precisava confiar em Deus. Ele tinha os seus questionamentos, mas agora Deus disse: agora que você já questionou, já que você colocou para fora, agora eu quero recomendar: confie em mim. E é por isso então que Abacuque termina com uma canção no capítulo 3. E eu quero finalizar voltando a ler a declaração de fé dele.
Os versículos 17, 18 e 19. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Mesmo que demore, mesmo que nós tenhamos que viver nesse isolamento social, mesmo que tenhamos que viver essa dificuldade de comprarmos mantimentos e outros itens necessários para a nossa subsistência, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Mesmo assim, vivendo esses momentos, nós declaramos que Deus é o nosso Deus e nós nos alegraremos nele. Eu quero concluir só fazendo você lembrar que mesmo assim, mesmo nessas lutas, Deus continua sendo Deus. Deus nos dá liberdade para questioná-lo. Não se preocupe com o silêncio de Deus se você não ouvir uma resposta agora. Lembra que Deus está trabalhando, Ele usa o mal, até o vírus que está aí, Deus está usando para moldar-nos, para nos tornarmos pessoas melhores. Espere, Deus vai agir mais e nós poderemos nos alegrar nele. Eu quero convidar você a orar. Eu vou pedir que você, onde você estiver, abaixe sua cabeça no sentido de humildade e coloque agora o seu pedido diante de Deus. O que você tem para colocar diante de Deus? Abaixe sua cabeça. Coloque seu pedido diante de Deus. Ore ao Senhor. Fala para Ele o que você está sentindo. Coloque suas necessidades diante dEle. Eu vou orar. Deus, nós declaramos que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Reafirmamos a nossa fé no Senhor. Estamos vivendo momentos difíceis. Estamos clamando a sua ajuda, principalmente para alguns, como os que pegaram o coronavírus ou os familiares dos que morreram. Assim também, Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor pelos profissionais da área de saúde que estão esgotados e sujeitos à contaminação. Proteja o Senhor e seus familiares, revigore suas forças. Pedimos também pelos profissionais que estão trabalhando, dando suporte no dia a dia às famílias que estão vivendo no isolamento social. Pedimos também pelos pequenos agricultores, Senhor, os pequenos empresários, os profissionais autônomos que estão sofrendo economicamente com as medidas tomadas para conter o coronavírus. Pedimos pelos cientistas, os pesquisadores que estão em busca do remédio e da vacina contra esse vírus, Senhor. Ilumine-os em suas pesquisas para que essa vacina, essa cura chegue o mais rápido possível. Pai, nós intercedemos também para que não haja falta de recurso nas famílias, para que elas possam se manter, Senhor. Nós oramos também, Senhor, para a igreja, para que não falte recurso aqui na igreja, para que possamos cumprir com os nossos compromissos financeiros. Pai, nós intercedemos pelas autoridades, que não lhes falte recursos, Senhor, mas, Senhor, que eles possam olhar para os mais necessitados e ajudá-los, Senhor, neste momento. E também, Senhor, que eles possam ter sabedoria para nos guiar neste momento que nós estamos vivendo. Deus, nós nos colocamos em dependência de Ti e debaixo da Tua proteção. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero terminar este culto
com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a presença, a consolação do Espírito Santo, seja com as famílias em seus isolamentos, seja com o povo que está espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.